Como é que alguém sequestrado, torturado, calado, sem poder se comunicar, só teve uma carta enviada para dizer que é o filho dele quem vai ser candidato a presidente, e mesmo assim ele se torna o centro gravitacional do debate político nacional? Porque os inimigos é quem mostram qual é o tamanho da força gravitacional do Bolsonaro. O PT está começando uma movimentação, né, já fizeram um pedido na CPMI do INSS, e é claramente um ataque contra o Flávio. Tá? É um negócio que não se justifica, um pedido de quebra de sigilo, tá, de uma empresa do Flávio Bolsonaro. E claramente, para mim, tá muito claro que eles vão começar a fazer esse assédio político, jurídico, até numa tentativa de pesca probatória, que é já o modus operandi da esquerda contra a direita, né? O que a gente tem visto já há algum tempo. Tá? Então a gente vai falar sobre isso, e teve aquela aprovação ontem. É impressionante, né? Era melhor. Tem hora que eu fico pensando, será que não era melhor o Congresso ter ficado em recesso, que pelo menos não fazia nada contra o povo brasileiro? Pois é, ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados um aumento de salário de servidores do Legislativo, que é uma coisa absurda. As gratificações podem fazer o salário aumentar em até 100%. Max, bom dia. Ramagem, boa tarde a você, a nossa quarta cadeira que está em casa nos acompanhando. Tá tudo bem com o áudio aí? Não, ele tá só comunicando, né? Que eu vi ele falando lá, pensei que ele tava falando com a gente. Não é comigo. Então beleza. Então beleza. Então estamos iniciando o nosso programa de hoje. Tem muita coisa para falar. Tem mais uma apresentação que eu quero fazer. Ontem eu ia mostrar a apresentação, mas como o Boletim é um programa mais contraído, até para a gente poder desopilar e tirar um pouco o peso do dia a dia, o peso das notícias apocalípticas do Brasil. Todo dia é um apocalipse, rapaz. Sagrada Escritura só tem um... Não, né? Quantos apocalipses tem? Tem o de São João, né? Tem o de Daniel, também é um pouco apocalíptico, né? Quem mais, Max? Agora eu me perdi. Eu lembro que não era só um, né? Mas a Sagrada Escritura tem, não passa de 3 ou 4. E o Brasil é todo dia um Armagedon. Todo dia é uma profecia, que já não é nem uma profecia, não é anuncia e vai acontecer no futuro, não. Já anuncia, já acontecendo. Né? Desgraça! Trombeta dos capeta lá dos políticos de esquerda no Brasil, sempre atuando. Então, a gente está aqui para esclarecer a você, para que você não fique sem informação, sem saber o que de fato está acontecendo. Não deixe de colocar aí, digita aí agora, pega o celular, você está na sua TV assistindo, pega o celular ali rapidinho, entra na live, escreve ali a cidade que você está nos acompanhando. Bota a cidade e o estado, porque isso nos ajuda muito. Algumas cidades realmente são por nós desconhecidas, é até bom a gente poder saber que você está nos assistindo, e isso nos dá uma noção, né, bem legal de onde nós estamos alcançando e com quem nós estamos falando, que é essencial, né? A primeira regra da comunicação é com quem eu estou falando. Então é bom que você coloque aí a sua cidade, o seu estado, e a gente vai fazer um programa hoje. A pauta quente, mano? Que história é essa? Pensei que era só no boletim, pô. Tá ligado. Tá ligado. Agora o Max hoje tá acordado. Mas ontem eu dei mole várias vezes, pô. Ele ficou me zoando, porque era o boletim pô, e eu, rapaz, que não soube ler lá o negócio 53 XO, pô. Enfim, vambora. A CPMI do INSS registrou ontem requerimento solicitando a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro, tá? E também do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Essas demandas foram apresentadas por deputados distintos, né? Então, quem que está pedindo a quebra de sigilo contra o Flávio Bolsonaro? É o Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Tá? Então, eles estão pedindo... É aquele que botou aquela AI... achando que fosse verdade. É verdade! Aquele das fake news. Foi esse pilantra! Foi exatamente ele. Só faz pilantragem, fake news, trabalhar contra o povo brasileiro. Ainda ganha votos em Minas. Tem gente que quando envelhece só piora, né? Não, mas interessante... Eu achei que ele é um garotão que tava pegando, botando... Mas interessante você falar isso, Amado, porque então você percebe que é uma perseguição até não só a nível político, partidário, mas a nível pessoal também, porque... Ele botou aquilo ali, obviamente, para colocar
relacionar Bolsonaro com Vorcaro, algo que era completamente irreal, era uma imagem de IA, e agora ele está forçando uma barra aqui, vocês vão ver. Canalha, isso é canalice. Exato. Isso não é investigação, uma apuração de nada, isso é pura canalice. Mas vai, Max, tem Não, para falar olha o que ele está querendo dizer. Ele quer o pedido contra Flávio Bolsonaro e o seu escritório de advocacia, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2019 a 2 de fevereiro de 2026. E aí o que ele alega? Tá? Ele alega o seguinte: a administradora do escritório do senador, Letícia Caetano dos Reis, é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, sócio em uma empresa associada ao careca do INSS. Vocês conseguem ver a distância que está o negócio? Pois é. Nunca acrescentar... Desculpa, Max, você vai continuar lendo aí, mas engraçado que esse pessoal nunca entra em inquérito de fake news, né? Exato. Essa é a grande parcialidade. Eles que provocam as fake news, eles que trabalham com mentira nas redes, nunca estão sendo apurado nada em face deles. Agora, a direita falar as verdades, que o Lula é a favor do aborto, quer descriminalizar as drogas, é amigo, parceiro de vários, não é só um ditador internacional aí não. Isso não pode falar. Essa é a justiça e a imprensa brasileira. Pois é. Então, assim, ele está alegando que essa conexão, que vocês viram que é uma conexão longe, né? É até difícil de entender. Vou repetir. Tá? Então, a tal da Letícia Caetano dos Reis é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, que é sócio de uma empresa associada ao careca do INSS. Então, essa seria a justificativa para fazer algo contra o Flávio, e não e não somente contra a Letícia Caetano. Tá? Para o parlamentar, a conexão então justificaria a quebra de sigilo bancário e fiscal e de relatórios de inteligência financeira para detectar possíveis movimentações financeiras irregulares, recebimento de valores e investigados na CPMI e eventuais conflitos de interesse. Ou seja, é mais uma pesca probatória, mais uma tentativa de você conseguir acesso a algo do Flávio Bolsonaro em ano eleitoral, ele já consolidado como pré-candidato à presidência do Bolsonaro. E aí eles estão colocando, não, ela é a administradora da empresa, é irmã de alguém que é sócio de uma empresa que é associada ao careca do INSS. Ou seja, isso daí para ele já justifica. Não tem nenhuma outra evidência, tá? Se tivesse alguma evidência, gente, eu não vou passar pano aqui para político nenhum. Não é isso. Não se trata disso. Mas você não pode quebrar sigilo fiscal e bancário sem uma evidência. Daqui a pouco o Ramagem pode até falar melhor sobre isso. Para mim, tá, e ó, posso estar errado, se tiver, você corrige aí, Ramagem. Mas para mim isso aqui é uma pesca probatória claríssima para acessar dados de uma empresa do Flávio Bolsonaro, para ver se e óbvio, dados do próprio Flávio Bolsonaro, para ver se consegue descobrir algo, tá, que eles possam usar mais para frente contra o Flávio na campanha eleitoral. É assim que esse pessoal age, é assim que fizeram com o Jair Bolsonaro o tempo inteiro. E o mais legal, né? Nunca acharam nada. Nunca acharam. Tanto não acharam nada que tiveram que inventar toda uma narrativa de golpe, tá? Que não existiu, do golpe da Disney, para justificar uma prisão do Bolsonaro. Depois de quebrarem todos os sigilos possíveis e imaginários dele, né? Fazerem busca e apreensão de celular, de tudo que você pudesse imaginar dele. E a única coisa que eles conseguiram foi inventar um golpe que não existiu, sem nenhuma prova, inclusive, tá? De que foi tentado isso. Era a tentativa de planejamento. Lembra que Tentativa de planejamento. Alexandre de Moraes escreveu logo no iniciozinho, né, do processo todo, ele escreveu essa expressão, uma tentativa de planejamento. E, por causa disso, né, tiveram que construir tudo totalmente artificial, um processo jurídico totalmente artificial para justificar, diante da opinião pública, uma prisão do Bolsonaro. Ou seja, fizeram toda uma devassa na vida dele e nunca encontraram nada. E agora querem começar a mesma coisa com o Flávio. E, repito, não se trata aqui de querer esconder algo que alguém tenha feito, mas você não pode assediar juridicamente uma pessoa, utilizar instrumentos, a não ser que haja
realmente uma evidência que justifique esse pedido. Você não pode sair pedindo quebra de sigilo dos seus opositores, porque é um opositor político em ano eleitoral. Ramage, queria te ouvir. Olha, Marcos, você está coberto de razão e eu vou aqui nas palavras do próprio Flávio Bolsonaro. Isso aí é só uma atitude para proteger os políticos do PT desse escândalo grave, vexatório, ultrajante, de roubar o dinheiro das aposentadorias, dos pensionistas, dos idosos, e querem tirar o foco das investigações. É bom que o Flávio já declarou dessa forma, dizendo que não tem problema nenhum e é só uma forma de alterar a linha de investigação da CPMI. Então, o que a gente viu, e o mau exemplo veio do STF, de que se inverteram a lógica de toda investigação. Você não precisa trabalhar diversos anos dentro de uma polícia para entender um sentido básico de uma investigação. Primeiro, você tem que analisar um fato. Houve aqui um acidente, um homicídio, um roubo, um desvio. A partir daí que você vai ver os nexos de causalidade, se é crime ou não, e se chega a determinadas pessoas para se investigar as pessoas. Com o Alexandre de Moraes, isso se alterou. Primeiro, ele quis condenar Bolsonaro e seus aliados, sem saber de crime nenhum. Tentaram vacina, tentaram, o que mais? Era cartão de vacina, joias também, que não tinha crime nenhum, joias recebidas, e aí tentaram qualquer tipo de corrupção, não tinha, e aí vieram com a farsa do golpe, mas primeiro para tentar condenar. Eles escolhem quem eles vão condenar. É a lógica agora de que esse pessoal do PT quer fazer na CPMI e não vai acontecer. O que está acontecendo na CPMI? Aquele Lulinha, filho do Lula, está completamente... Para de falar palavrão. Brincadeira, desculpa, Ramage. Está completamente lambuzado, enrolado nesse esquema do INSS todo. Está para ser preso, já era para estar preso, já era para estar com medida cautelar, sem poder viajar, porque já não é mais sócio oculto, é sócio real. Recebe uma mesada de mais de 300 mil reais, recebeu um adiantamento de 25 milhões de reais para promover esse escândalo todo desses crimes do INSS roubando os velhinhos. Então, como já está com isso tudo pronto e a CPMI quer quebrar o sigilo bancário deles, está com um requerimento para quebrar o sigilo bancário do Lulinha e para mostrar ao STF que tem que prender e condenar o Lulinha, e mais ainda, calhou de ser no ano eleitoral, o PT quer vincular o Flávio Bolsonaro de alguma forma para barganhar esse requerimento na CPMI do INSS, mas não vai conseguir. O que acontece é que essa tal Letícia é irmã do Alexandre Caetano, que é sócio do Careca do INSS. E essa Letícia, como o Max falou, a gente não vai passar pano para ninguém, não. A gente vai explicar fatos. Essa Letícia é irmã desse Caetano, que está enrolado. Agora, o que se demonstra de plano é que essa Letícia não tem nenhum envolvimento com os negócios do irmão. E nem foi indicada ao escritório do Flávio Bolsonaro por alguém que esteja ali no INSS. E é aí que o Max tem toda a razão no que ele colocou. Então, para você verificar alguma conexão, você vai direto na pessoa lá da ponta, que não tem vinculação nenhuma, que é o Flávio Bolsonaro, para quebrar o sigilo bancário dele inteiro, sem estar nas investigações. Absurdo. É isso que eles querem fazer. Eles não querem quebrar o sigilo bancário, porque eles sabem que ali não vai ter. Eles querem barganhar com a questão do Lulinha, que está todo enrolado. Essa é a questão. Então vamos em frente, que o Flávio Bolsonaro continue botando para cima, assinando CPMI do Banco Master, querendo as investigações do INSS, que só mostra essa podridão desse governo PT com os criminosos do STF. Essa é uma lição que a esquerda está dando para a direita. Quando vocês quiserem atrapalhar um candidato, você pode fazer esses requerimentos, porque isso atrasa e dá muito trabalho. Nós precisamos aprender isso. Eu estou tão feliz com o Jordi, dele ter feito essa CPMI do Banco Master. Baita vitória. Não, baita vitória. Assim, não chamo de vitória, sendo bem sincero. Mas, assim, é um passo importante. Isso mostra que os deputados, com o tempo, estão amadurecendo, estão entendendo que, por exemplo, o Jordi não tem um grande número de seguidores, mas está fazendo algo que pessoas que têm um grande número de seguidores deveriam estar fazendo. E aqui não é recado pro Nicolas, não, estou sendo bem sério para vocês. Eu estou falando o seguinte... Inclusive o Nicolas foi muito bem lá no Parlamento Europeu, depois a gente fala. Exatamente. O meu ponto aqui não é dar recadinho nem nada, não. É dizer o seguinte, olha, deputados não são jornalistas.
deputados são parlamentares. Eles têm que trabalhar, eles têm que fazer o trabalho deles no parlamento e na base. Então, o que o Jordi está fazendo em relação a tudo isso mostra o que realmente incomoda. Porque para a esquerda poder falar assim, não, agora a gente quer quebra disso, quebra daquilo, do Flávio Bolsonaro, eles entenderam que o Flávio é, de fato, um perigo para as eleições desse ano. Eu não estou sendo aquele otimista, sonhador, não, eu tenho esperança. Eu estou sendo realista. Você querer mirar no Flávio nesse exato momento, você está querendo tirar o Flávio. Porque o Flávio é um problema. E também não é recadinho não, mas eu preciso fazer essa pergunta. Alguém pediu quebra de sigilo? Da Michelle? Do Tarcísio? Do Zema? Do Ratinho Júnior? Não é implicância da minha parte. Eu só estou mostrando que eles sabem quais são os jatos que eles precisam parar. Qual é o porta-aviões que eles precisam parar. A esquerda sabe muito bem. Eles não brincam. Eles não ficam jogando estilingue em passarinho. Eles ficam guardando munição. E quando eles usam a munição deles, foi usada no Flávio. Soma-se a isso o fato de você ter as pesquisas, que nem eu consigo acreditar naquelas porcarias, né? As pesquisas que já estão dando susto neles. Por quê? É o resultado da pesquisa que está dando susto na esquerda? Nananina, não. O que está dando susto neles é aquilo que eles não falaram para mim e para você. O que eles podem mostrar é o que está na pesquisa. O que eles não podem mostrar é o que causa desespero neles e que faz com que eles entrem com pedidos de quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro, das empresas dele. É esse dado que eu quero sempre trazer para vocês aqui na timeline. Você tem a notícia, você tem o fato e você tem aquelas águas que movem tudo, que estão aqui embaixo. Estão abaixo das placas tectônicas. A gente tem aqui, nem água, tem um troço aqui que está movendo as placas, né, tectônicas e está fazendo o negócio virar terremoto. A gente precisa explicar para vocês. Não é só um pedido. Quem não deve não teme. Só aí mesmo, mete bronca. Quem não deve não teme. Se tiver erro, a gente vai criticar aqui mesmo. O meu ponto é, eles entenderam que há um perigo chamado Flávio Bolsonaro. Eles entenderam que tem um perigo chamado Flávio Bolsonaro para as eleições. Por isso que eu espero que o Jordi, eu não sei quem vai presidir, quem protocola é quem preside, Ramais, ou não? Não necessariamente. Não, ele pode presidir, não necessariamente, pode ser escolhido, mas há sempre aquela vontade de ser o relator. No caso de CPMI, quem preside não é um senador? Não necessariamente, mas de praxe é um senador que preside. E o relator, é costume, né? Ser o relator, o deputado. E o deputado que promoveu, há grande chance de poder ser o relator. No caso, se o plenário da CPMI estiver mais favorável à oposição, para descartar, para blindar, aí vai ter realmente uma briga ali. Na CPMI do 8 de janeiro, quem impetrou foi o André Fernandes. E ele não conseguiu ser o relator. Por quê? Porque foi dominado para blindar o bloco do governo, né? O bloco do Lula. Eles não queriam a investigação, porque eles sabiam que eles tinham promovido estrategicamente aquela armadilha toda. Agora, com a possível instauração, é que a gente quer brigar por isso, vai ter uma briga também, se conseguir instaurar, para quem vai ser o presidente e o relator. E que o Jordi consiga brigar para ser o relator. Cara, agora imagina, né? Eu faço essa pergunta para você em casa. O Bolsonaro está preso de modo ilegal, né? Ou seja, ele foi sequestrado pelo governo. Ele está sendo torturado e ainda assim é ele quem determina o centro gravitacional do debate político nacional. Por isso que qualquer pessoa que queira assumir essa herança do Bolsonaro vai falhar. Porque ele ainda está vivo, forte e determinando qual é o centro gravitacional do debate político brasileiro. Porque, vocês me desculpem, Max e Ramage, eu nem quero debater os meandros desse pedido, tá? Porque isso é fácil, a pessoa pode ir lá, clica no Google, pede uma inteligência artificial. O que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, junto com a nossa audiência, é como é que alguém sequestrado, torturado,
calado, sem poder se comunicar. Só teve uma carta enviada para dizer que é o filho dele quem vai ser candidato a presidente. E mesmo assim, ele se torna o centro gravitacional do debate político nacional. A força do Bolsonaro é muito maior do que nós imaginamos. Porque os inimigos é quem mostram qual é o tamanho da força gravitacional do Bolsonaro. Falando um pouquinho aqui de física, não porque eu acredite, mas só para falar, né? Quando você tem um corpo maior, ele é quem determina o centro gravitacional daquele espaço. Tô correto? O Max é quem entende física. Tô falando besteira ou não? Por exemplo, o Sol tem uma massa muito maior, então ele é quem determina o centro gravitacional ali. Sim. É isso, né? Sim. E aí, todas as tentativas... Eu tô dizendo que o Bolsonaro é Sol não, tá? Pelo amor de Deus. Então, Antes que algum retardado venha falar Então, quando o isso. Flávio Dino entra no plenário do STF... Quando o Flávio Dino entra no plenário do STF, ele determina o centro gravitacional físico, né? Não é nem moral e nem decisório. Mas o Bolsonaro, isso é uma das coisas que eu gosto muito de que o público entenda. Esqueça o fato de que você confia no Bolsonaro, você gosta do Bolsonaro, você apoia o Bolsonaro. Esqueça o fato, se você não apoia, não gosta, né? Esqueça o fato que você acha que o Bolsonaro deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Eu não quero saber a opinião de vocês agora. Entenda, eu quero tratar de fatos. O fato é, esse pedido mostra a força gravitacional do Bolsonaro no cenário político. Porque ele não está falando, ele não está dando entrevista, ele não está podendo se comunicar, ele não tem pronunciamento. A única opinião dele, que é uma opinião / decisão, foi a carta dizendo: entrego a você, meu filho, Flávio Bolsonaro, para que você leve meu legado adiante e a gente lute pelo nosso povo. Foi só isso que ele fez. Isso foi o suficiente para mudar cenário de pesquisa eleitoral, aquilo que eles comentam conosco, tá? É bom vocês saberem disso. Isso modificou o Congresso Nacional. Porque se o Legislativo, ao invés de ter de debater leis, né, para derrubar leis desnecessárias, implementar leis novas, mais atualizadas, não. Querem ir para cima do Flávio, em decorrência da decisão da carta do presidente. Isso mostra que qualquer tentativa de substituição do peso gravitacional do Bolsonaro vai falir, vai ser falha, será falha. Então eu digo isso para vocês, para que vocês entendam. Não é que eu vou falar em meu nome aqui, eu não falo o nome do Marx, nem do Ramage, nem das pessoas que escrevem colunas na timeline. Estou falando em meu nome. Qualquer tentativa de substituição da autoridade do Bolsonaro será, assim, frustrada. Isso é um fato. Isso não é a minha opinião, não é o meu desejo. Isso é uma obviedade. O peso gravitacional político do Bolsonaro no cenário nacional é muito grande. Se não maior. Porque imagine se ele pudesse estar falando. Imagine se ele pudesse falar, se comunicar, comentar, explicar por que o Flávio, por que não outras pessoas. Imagine se ele tivesse total liberdade para poder estar falando isso. A gente estaria ainda tendo mais perseguição da esquerda em relação ao Bolsonaro e seus apoiadores.